Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 19. O servo querido. Certa época, conversando Jesus com os discípulos, anunciando a sua ida para as regiões de luz junto ao Pai, João manifestou vontade de acompanhá-lo, porque o amava muito, e o Cristo sentenciou: importa que fiques até que eu volte. E João regressou novamente no século XII, na personalidade de Francisco de Assis, para assentar as bases da volta do Mestre. Foi ele quem abalou o mundo com a sua dignidade espiritual, com seu amor sem limites. Foi ele o responsável pelo regresso de grande parte dos religiosos de todo o mundo aos ensinos primitivos do Evangelho. A figura pequena e franzina de Francisco de Assis carregava consigo bagagem espiritual que deslumbrava céus e terra. Veio viver o Cristo para que ele despertasse nos corações dos homens. Francisco de Assis é o mesmo João Evangelista, em época e roupagens diferentes, o mesmo espírito de luz, com a mesma missão sublimada de amor, em nome de Deus e do Cristo, com a sagrada missão de reintegrar a Igreja Católica, Apostólica, Romana, nos caminhos da humanidade e da renúncia, de fazer com que o Evangelho se esplendesse em meio à petrificação, no qual o orgulho e o poder temporal eram reconhecidos como verdadeiros senhores. Ele foi como que uma carta do Mestre no envelope do corpo, endereçada aos homens de boa vontade que fossem capazes de lê-la. Eis que a lei da reencarnação se faz presente, mostrando a eternidade da alma, que volta às lides da terra, quantas vezes forem necessárias. A grande agremiação já mencionada teve no mundo a importante tarefa de resguardar os preceitos do Príncipe da Paz. Usou os meios que julgou necessários até que o Espírito de verdade se revelasse pela revivescência do pergaminho divino. No entanto, nesse grande intervalo, os céus, na consciência de que não poderia ser esquecido o vigiar e orar do divino amigo, de tempos em tempos enviavam ao seu seio equipes de anjos. Assim, a missão dos sacerdotes não ficaria esquecida em sua pureza. Não foram essas as palavras do alto, condensadas nos 10 mandamentos, revelados ao legislador hebreu? Amar a Deus sobre todas as coisas? O Evangelho deveria ser pregado à altura do entendimento dos povos, sem avanço temporário, mas sem omissões. Francisco veio suscitar nos cristãos e em primeira linha, nas autoridades eclesiásticas, o perdão, a concórdia, a humildade, a fé, a caridade, o desprendimento e a obediência, porquanto a prática, aliada à teoria, é luz que a esperança alimenta. Não estamos aqui fazendo críticas à organização cristã, a qual o mundo e as criaturas tanto devem. Estamos apenas mencionando os fatos e os meios usados pelo mundo espiritual para preservar
o cristianismo dos ataques das trevas. Antes, porém, é uma honra para os que tiverem olhos de ver, enxergarem a descida de tais mensageiros do Cristo no seio de comunidade como essa. Lembramos que o cristianismo primitivo ficou nas mãos da religião católica para que ela desse continuidade ao trabalho do Nazareno. Na escola de virtudes preceituadas pela Boa Nova do Reino, a humanidade poderia encontrar os caminhos da verdadeira paz pelos próprios esforços. Entretanto, do 3º século em diante, ela começou a desfigurar a mensagem do Cristo, não por ação consciente dos príncipes da Igreja de Roma ou dos imperadores da época. Não houve culpa, tampouco, do povo inculto e insatisfeito, sendo antes esquema da própria evolução. Como entender a ciência da vida sem pelo menos assimilar a ciência da terra? Como amar sem compreender para que serve o amor? Se a massa humana era representada, em sua grande maioria, por ignorantes, de quem a culpa? Se aceitamos a evolução, e se fomos criados simples e ignorantes, sujeitos ao progresso, tudo está correndo segundo a previsão de Deus e de Jesus Cristo. Nenhuma engrenagem saiu fora dos seus limites de ação. A religião mais acertada é a que mais concita ao amor. A verdadeira religião é aquela trabalhada pelos sentimentos no templo do coração. Ninguém é dono da verdade. Ela se impõe por si mesma, por lei irremovível da evolução. Uma religião que aponta defeitos de outra não deveria se chamar religião, mas sim escória dos sentimentos mais grosseiros, drenados pela ignorância humana. Todas as religiões são raios do mesmo Deus, com esquemas variados, a fim de despertar nos homens a natureza divina, programada em seu íntimo, pelas mãos do Criador. Francisco de Assis e Antônio de Pádua compuseram uma das equipes angélicas que desceram dos páramos celestiais para espiritualizarem a humanidade, em nome daquele que sempre foi a luz das consciências. O primeiro, nascido em Assis, na Itália, e o segundo em Portugal, que, entretanto, se fez romano pelo coração. O nome e a fama de Francisco medravam em todas as províncias e nas consciências dos homens. Era uma presença consoladora e uma fonte de amor. Foi tomando vulto no seio dos principais sacerdotes da época e sendo respeitado por políticos famosos. Era amado em todos os reinos da natureza. Os peixes ouviam suas pregações pela sensibilidade que lhes é própria. As aves cantavam hinos de louvor e assistiam às suas dissertações evangélicas. Sem nos esquecermos da conversão do lobo bravilho em cordeiro inofensivo. Eis a estupenda força de um ser humano que tanto amou e continua assistindo à humanidade. Embora os contraditores quisessem abafar a voz e a obra do missionário de Assis, os seus seus feitos sobreviveram a todos os embates das sombras.
arregimentou forças de modo indescritível e quebrou as amarras, tanto do lar quanto do mundo, dos seus amigos e do próprio clero vigente, para apresentar-se como cidadão livre diante da consciência e de Deus, porque era obediente ao Cristo. Francisco de Assis tinha em mira um ideal que, por ordem da consciência profunda e da vontade de Deus, avolumava-se cada vez mais em seu coração: servir ao Cristo, custasse o que custasse. Tinha como armas para se defender a humildade e o amor, a obediência e o desprendimento. Enriquecera seu campo de lutas, enfraquecendo todos os inimigos que, porventura, surgiram em seu caminho, tanto os de ordem física quanto os de natureza interna. Tinha, ao mesmo tempo, o alcance divino e humano, pois entendia com facilidade as duas naturezas, em seu mais alto grau de sensibilidade. Apoderava-se de forças em regime de amor para o bem comum de todas as criaturas. Nunca esmorecia, era a caridade presente, onde ela fosse necessária. O coração de Francisco, na opinião de um abalizado teólogo, pouco lhe habitava o peito. Era um andarilho nas trevas do mundo, como fonte de luz eterna. O mundo se contorcia em dor, qual mulher em difícil processo de delivrance. As trevas ocupavam lugar de destaque, até mesmo em certas direções do cristianismo. Era imprescindível a vinda de grandes missionários, como ocorreu com a vinda de Francisco de Assis, com uma corte de companheiros para reativar o ideal cristão, não abruptamente, mas num trabalho paciente e de renovação. O vidente de Patmos regressou fulgurante e feliz, por ver o cumprimento da profecia do divino amigo, quando lhe determinara: importa que fiques até que eu volte. João ficara na atmosfera da terra, como vigilante, medindo e temperando o calor evangélico, para que as ideias do Mestre não desaparecessem, como só ia acontecer aos pais em relação aos filhos menores. Depois de estruturadas as ideias de renovação, que avançaram em todas as direções dos continentes, ele mesmo, depois de voltar ao palco espiritual, em nome de Jesus, patrocinou a vinda de Martinho Lutero, Calvino e outros, para que o livro sagrado fosse mais conhecido no mundo por todas as criaturas, sem distinção, ainda que através de sequentes processos dolorosos. A obra foi irrigada com a água colorida que é a seiva da vida humana e que corre nas veias do complexo biológico. Não fora isso, a religião que tinha em mãos o tesouro divino e o maior patrimônio da história, o Evangelho, desnortearia as consciências, torcendo a verdade de maneira mais propícia à vaidade e ao orgulho. Entretanto, isso não ocorreria devido à presciência do plano espiritual, e enviou socorro, desviando o curso das intenções indignas, mostrando o valor da personalidade do Cristo. As trevas estabeleceram a Inquisição. A luz, porém, usou-a para enviar os próprios inquisidores em direção a outras casas do infinito, de acordo com seus interesses imediatos. Se João Batista foi o precursor do Messias, Francisco de Assis e Lutero
foram os precursores de Allan Kardec. Sem eles, não seria efetuada a limpeza do ambiente para o plantio de novas ideias, na fecundação da liberdade de sentimentos que influenciou o mundo inteiro, e a doutrina espírita não sobreviveria, porquanto a vaidade humana estabelecer-se-ia em todos os países, como ocorreu em alguns, com a oficialização de estreitas ideias doutrinárias. Mas Cristo, comandante do orbe terreno, fez com que fosse cumprida a vontade do Todo-Poderoso, nos seus mais simples detalhes. As palavras de Francisco de Assis, de pureza e de alegria, de simplicidade e de amor, embelezavam todo o ambiente, tornando a vida plena de fé e de esperança, como um céu nos campos da terra. Mostrava o porvir da humanidade com os recursos do presente, abrindo para o mundo e para os homens novo capítulo na história, enriquecendo a vida e o nome de Jesus. A poluição naquela época já se fazia visível na mente e no coração, de maneira a impedir que os raios do sol espiritual aquecessem os filhos da terra. Francisco tivera a missão sublimada de ensinar vivendo e de viver ensinando. Seu exemplo era força poderosa a despertar o interesse do bem em todas as criaturas, mesmo naquelas que portavam altos cargos nas comunidades religiosas. A evidência dos fatos, dos fenômenos e dos exemplos cristãos tornavam-no cada vez mais agigantado no conceito popular, pois era realmente um homem de luz nas trevas da terra, tendo fundado várias ordens religiosas, tanto para homens quanto para mulheres. Procurou o meio prático de mostrar aos doutores da lei da Idade Média como deveriam reviver os preceitos do grande mestre, quase que totalmente esquecidos na vivência de então, para que seu trabalho pudesse atingir todas as classes. Sua maior alegria era fazer com que o rebanho de Jesus ouvisse de novo a voz do pastor, pelos recursos já estabelecidos. Tinha imediata ascendência sobre seus comandados e superiores pela irradiação de amor que seu coração fornecia, saindo do símbolo do certo que impunha às consciências orgulhosas e vaidosas, pois a sua vida reta desconhecia vícios morais. Diante de sua personalidade superior e de seu grande amor, os espíritos menos aquinhoados de luz se sentiam diminuídos. Os propensos à humildade reconheciam a oportunidade da renúncia, adquirida junto ao Mestre. Os mais ignorantes explodiam em ódio, que se transformava em vingança, buscando impedir toda a frente de trabalhos evangélicos alicerçados no cristianismo primitivo. Mas quando lhe ofereciam barreiras, o poeta dos pássaros as transpunha pela escada das virtudes. Confeccionava em cada degrau, como carpinteiro divino, uma qualidade herdada dos ensinos do Cristo, e a prece o fazia esquecer-se imediatamente de todas as injúrias, que transformava em forças para a edificação do bem sem limites. Francisco sentia irremovível atração pelo Apocalipse. Quando lia a grande mensagem dos fins dos tempos, sentia-se envolvido por sublime arrebatamento.
e, em regresso ao passado, se via na ilha de Patmos, rodeado por luzes inexplicáveis e por vozes ininteligíveis. Quisera, em várias ocasiões, explicar as visões das profecias. Nunca pudera fazê-lo, pois havia sempre um quê, fazendo-o esquecer-se de sua ardente vontade. Os discípulos mais chegados adivinhavam-lhe o pensamento, e a intuição lhes fazia crer que a providência divina não achava conveniente ainda o total esclarecimento. Certa feita, trocando ideias com o irmão Leão, seu colaborador mais chegado, homem inteligente e probo, espírito já desembaraçado do cipoal da ignorância humana, assim se expressou: Frei Leão, em dados momentos me sinto transportado para o Oriente, ocupando um lugar que me parece uma blasfêmia mencionar, mas sinto constituir um dever relatar para quem me ouve com toda atenção e carinho. Acho justo que participe dos meus anseios mais íntimos, que às vezes me levam à felicidade somente em pensar. Quando os meus dedos tocam as sagradas escrituras, uma força que desconheço os leva às profecias de João Evangelista. E quando as leio, me recordo de algo estranho. E quando recordo, já sinto o que está escrito, e nesse transe, me sinto o evangelista na ilha de Patmos. Depois, me vejo vivendo em Éfeso, na grande igreja mencionada e escolhida como uma das 7 casas de Deus na Ásia Menor. Nesse êxtase, tenho em Maria Santíssima minha própria mãe e a sinto ao meu lado com aquela ternura que deve ser peculiar ao coração da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejo, pelos canais do sentimento, que discípulos do Mestre são meus companheiros, e tenho Cristo como se fosse meu pai e minha mãe. Algo divino que faz parte íntima de mim mesmo. Silenciou, dando tempo ao tempo, para que as recordações pudessem aflorar em sua mente. Frei Leão começou a escrever tudo o que ouvira de seu mestre, e este, percebendo, caiu de joelhos e pediu com humildade ao seu discípulo: Irmão Leão, rasga, em nome da prudência, o que anotaste. Meu filho, em nome do amor, rasga, porque não somos dignos de merecer tanto da misericórdia divina. Imprimiu tanta humildade na voz que Frei Leão não suportou. Com pesar, desfez-se dos escritos, mas pediu ao companheiro e mestre que continuasse a narração das recordações conscientes dos fenômenos transcendentais. Francisco levantou-se satisfeito, beijou as mãos do frade amigo, passou os olhos pelos céus, como que buscando os fatos mais vivos no inconsciente, e continuou: Frei Leão, desde o advento do Evangelho, pelas mãos do Batista no deserto, do seu preparo no cultivo dos caminhos, para que o Nazareno encontrasse os meios pelos quais pudesse pregar a boa nova do reino de Deus, do sacrifício a que se submeteu em garantia da verdade que anunciava até o Calvário. Nada, meu irmão, nenhum desses acontecimentos são ocultos para mim. Eu os vejo na hora em que pretendo ou em momentos inesperados. Vejo-me pregando o evangelho do reino em épocas recuadas, com uma nitidez que não deixa dúvidas de que vivemos naquele tempo. No mesmo instante, sinto dentro do peito uma força, um comando gigantesco na mente,
que diz termos trabalhos mais urgentes a fazer dentro da comunidade a qual pertencemos, antes de anunciar essas verdades que operam como transformadoras de consciências e reformas de conceitos, derrubando concepções milenárias. Frei Leão, perdoa-me se com isso estou querendo ser o que não posso, buscar o que não consigo achar e bater em portas que a altura não me favorece, que as minhas frágeis mãos não podem tocar. Perdoa, irmão, se o que falo é imprudência. Se porventura sentes que minto, espancai a minha boca, pelo impulso que as suas dedicadas mãos sofrerem dos sentimentos, que serei escravo, obediente ao castigo. E a ternura que imprimia as palavras era tão sincera que Frei Leão, que não era muito dado às lágrimas, chorou sem interrupção. Procurou se controlar, mas não conseguiu, pois a grandeza e a humildade daquele ser tão franzino e pequeno eram tão grandes que o frade sentia-se um verme diante dele. Irmão Francisco, sois para nós da comunidade, se nos permitis declarar, o nosso Pai. A vossa boca nunca fala blasfêmia, vossa voz é carregada de amor e a cadência nos eleva à verdade, colocando Deus sobre todas as coisas e Cristo como instrumento maior, pelo qual devemos passar para encontrar a paz. Se desejais que não escreva tudo o que falais, não o farei, mas estou certo de que não podereis impedir que vossa voz fique para sempre no coração, de sorte que as possa ouvir quando pretender. Não me espanto com o que acabais de revelar-me, pois já era bastante familiarizado com esta lei de permutas corporais. Os corpos são como água e sabão, que cada vez mais fazem a alma iluminar-se. No entanto, carrega algumas dúvidas que foram sanadas pela vossa própria experiência, na qual confio sem discussões, porque conheço vossa dignidade diante do Cristo e de Deus. A flor mística de Assis abençoou o seu discípulo, passou de novo suas pequenas mãos nos cabelos de Frei Leão e falou com alegria. Leão, tua inteligência anda a passos largos em busca do coração, e quanto a mim, não sou digno de assistir ao encontro destas duas forças em ti. Que Deus nos abençoe. Frei Leão, sentindo fome das verdades espirituais, implorou ao seu mestre que continuasse a falar e pediu licença para lhe chamar de Pai Francisco. Quando mencionou pela primeira vez esse Pai Francisco, correu por toda a espinha do poeta de Assis uma força inexplicável que, espairando-se na sua mente, liberou recordações que pareciam misturar-se com a vida presente. E num átimo recordou um turbilhão de coisas, conservando-se, porém, calado diante da proposta do discípulo. Frei Leão desafogou o coração como pretendera. Tornava Francisco, daquele dia em diante, pai de toda a comunidade. Francisco tocou levemente com os dedos, como era seu costume, no colaborador e começou a caminhar, sentindo a natureza festejá-lo com os fenômenos comuns e, ao mesmo tempo, transcendentais para quem tem olhos de ver. O filho de Assis, quando pousava seus dedos no companheiro, comprimia, se assim podemos dizer, algum botão espiritual e ligava a sensibilidade do frade para que ele pudesse ouvir o céu e as melhores confirmações de suas pesquisas pessoais. Observando-se espiritualmente, quando tocava Frei Leão, imprimia na mente do discípulo, sem que o percebesse, uma força espiritual sobremodo inexplicável.
A aura do frade tomava proporções descomunais. A sua inteligência se desatava como se tivesse duas cabeças, e diante de sua lógica nada escapava. Era um conforto ouvi-lo, pois a sua linguagem clássica ultrapassava o comum dos mortais. Nessas horas, o verbo de Frei Leão tomava uma tonalidade e alguém articulava por intermédio do companheiro. E Frei Leão começou a dissertar. Francisco, as experiências que estais vivendo de Francisco, revivendo João, devem-se ao fato de João Evangelista ser o mesmo Francisco de Assis dos nossos dias. Essa é uma lei que grande parte da humanidade desconhece, mas que ainda não é hora de propagar no seio dos fiéis da Igreja, de que temporariamente fazeis parte integrante. A vossa presença e a de vossos companheiros aliviará a depressão de sentimentos, dando um toque de esperança nas vigas basilares da doutrina que começa a ruir. É de vosso conhecimento que os livros sagrados, todos eles, sejam do Egito Antigo, da Índia e da China, dos iniciados da Caldeia e mesmo da Grécia e de Roma, inclusive a própria Bíblia, menciona com nitidez as transmigrações das almas de corpos em corpos. Basta recordar alguns tópicos para maior elucidação. Lembremo-nos de quando Nicodemos procurou o Cristo, informando do Mestre qual o melhor meio para entrar no reino dos céus. A resposta foi nascer de novo. É certo que o nascer de novo não significa que poderemos nos transformar sem que haja tempo suficiente e uma só existência na Terra, comparada com as necessidades do Cristo, não representa um segundo no relógio da eternidade. Então, para nos modificarmos, é imprescindível vivermos muitas vezes no mundo, em corpos diferentes e em épocas variadas. Frei Leão, tomado por uma inteligência fora da matéria, que Pai Francisco identificara de pronto, pois era acostumado a esses transes, respirou profundamente, fez silêncio, como de costume nos grandes assuntos. Mestre Francisco, mudo, e sua lucidamente agindo como um bem aparelhado laboratório, analisava, frase por frase, do que ouvia, tirava suas conclusões e falava baixinho ao ouvido do sensitivo. Continuai, meu filho, em nome de Jesus. Dizei o que viesses dizer e que Deus nos abençoe. Prosseguiu Frei Leão, confrontando Malaquias no fim do Velho Testamento com a afirmação do Cristo de que João Batista era o Elias que haveria de vir. A razão nos favorece a mesma ideia, que poderemos nos revestir de quantos corpos forem necessários para nossa felicidade. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja que pertenceis, deixa entender a sua ascendência sobre a multiplicidade das formas por uma só alma. Jó fala abertamente da mudança de corpos, e Moisés conhecia isso a fundo, pois era iniciado nas escolas do Velho Egito. Buda ensinava esta verdade abertamente para os seus discípulos. Sócrates, o mestre por excelência da filosofia espiritualista, conhecia a lei das vidas múltiplas, e seu discípulo Platão encontrava nas vidas sucessivas a justiça de Deus. Pitágoras viveu 30 e tantos anos na Caldeia e no Egito, no meio dos grandes mestres e místicos acostumados, e não tinha dúvida sobre esse assunto, para ele muito comum.
Confúcio, o grande sábio chinês, era familiarizado com a volta do espírito à carne, quantas vezes fossem indispensáveis, tendo a carne como um filtro ou esponja, de modo a absorver as impurezas da alma. Alguns sumos pontífices acreditavam na volta do espírito em outros corpos, compreendendo que a dívida que fizeram na terra tinha de ser saldada na mesma terra. Porque a vossa comunidade, Francisco, vai ignorar essa lei? É justo que tenhais prudência, porque estáis comandando um tipo de almas com estruturas diversas das nascidas no Oriente. Que Deus nos abençoe para sempre. Adeus. Frei Leão despertou meio confuso, mas notou ao seu lado Pai Francisco, que logo mudou de assunto, procurando distraí-lo, mostrando-lhe o encanto da natureza. O homem de Assis conhecia a lei da reencarnação, mas manteve relativo silêncio, por notar a intransigência da Igreja Católica Apostólica Romana ante esse dogma transcendental que vigora em todos os mundos e sobre todas as coisas viventes. Sentiu que a sua real missão era introduzir o perdão, a humildade e o desprendimento no seio de toda a comunidade cristã, porquanto ele já era olhado pelos príncipes da Igreja como quase um herege, e seria ainda mais se falasse das vidas sucessivas. Verdade que abalaria todos os dogmas de fé da religião oficial de Roma. O franzino gigante de Assis era avindo com a Igreja a que pertencia, quando as bulas e pastorais ensinavam o amor e a caridade. Porém, se saíssem do clima do Messias, da pureza que o mundo e os homens podiam suportar, ele se perdia no oceano da sua grande humildade. Os impulsos do cristianismo primitivo lhe subiam à mente e o coração batia descompassado. No entanto, o poder grandioso de obediência que vibrava em sua alma fazia com que entrasse no padrão do mais terno equilíbrio. Todavia, não se calava diante dos seus superiores e a favor da pureza doutrinária, no âmbito que lhe competia viver, dava a sua opinião. Sabia que influía sobremaneira nas consciências dos fiéis, e por esse senso de justiça e de equidade, de elevação dos conceitos cristãos, era respeitado pelos representantes do clero mundial e até muitas vezes temido. Sabia, como mestre, interpretar os textos sagrados e tinha inspiração direta sobre as leis espirituais que deveriam ser difundidas, principalmente na região que lhe servira de berço. Dosava de tal maneira o seu não, frente aos mais abalizados sacerdotes, que lhes faltavam forças para o combate direto. E com isso, o poder e o nome do cantor divino granjeava amizade na sua pátria e fora dela, pela força do amor. A comunidade de Francisco somou mais de 200.000 franciscanos, empenhados em fazer conhecido Cristo, não aquele mestre crucificado e sofrido. Levavam um Cristo alegre e operante, sábio e livre da ignorância humana a todas as nações. E Frei Leão, o mesmo Pátios, que acompanhara João Evangelista à ilha solitária, cujas faculdades atingiram o ápice, continuou servindo de instrumento para servir o mestre a quem tanto amava. Fim do capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.